Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu separei para você questões de prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, questões dos outros cargos, né, nível médio. Então, por que eu separei essas questões para você? Muitas pessoas julgam as questões de nível médio mais fáceis do que as de nível superior, mas se tratando de informática, a gente não tem essa separação. Por quê? Porque informática é informática tanto para nível médio quanto para nível superior, né? Então o que acontece? A mesma cobrança que é aplicada vai ser tanto para nível médio quanto para superior. Então, em relação às provas da VUNESP, muitas questões são julgadas pelos alunos que caíram no nível médio muito mais difíceis do que as que caíram no nível superior. Por quê? Porque quando cai a informática, eles vão separar as questões, independente do nível de dificuldade ou não, seja para qualquer cargo. Então, aqui você vai perceber que, por mais difícil que pareça ser a questão ela vai ser uma questão simples de resolver. Por quê? Porque você está estudando para isso. É diferente de uma pessoa que vai tentar fazer a prova de aventureiro, sem ter uma base de estudo. Vocês não, vocês estão estudando, estão fazendo exercícios, não é? Estão tirando as dúvidas. Aliás, uma das coisas e um diferencial que você tem aí nesse curso é justamente poder tirar a dúvida diretamente com o seu professor. E é por isso que eu deixo aí, os meus contatos interativos para você, para que você possa, a qualquer momento, tendo dúvida, entrar em contato comigo, seja através do Facebook, né, que está aí você pode inclusive me adicionar aí ao seu Facebook. Tem também o Instagram, onde você pode me seguir e mandar um direct com a sua dúvida. E também tem o meu canal no YouTube, que lá também tem alguns vídeos. De repente, um desses vídeos já traz aí a resolução da sua possível dúvida, beleza? Então entra lá no meu canal, se inscreva, que quando eu postar um vídeo você recebe lá uma notificação para você ir lá assistir, beleza? Então, vamos acompanhar a partir de agora a resolução das questões. Olha só. Na primeira questão eu trouxe para você ali, no sistema operacional Windows, um usuário deseja mover o arquivo a.txt da pasta P1 para a pasta P2. Para tanto, ele selecionou a.txt, digitou Ctrl Z, abriu a pasta P2 e digitou Ctrl Y. É correto afirmar que após essa ação, a.txt será deletado sem ser copiado para P2, b. a.txt será compactado e colocado em P2. C. a.txt não será movido nem copiado de P1 para P2. D. a.txt será movido de P1 para P2 conforme desejado. E E. a.txt será copiado de P1 para P2 permanecendo em P1. E aí, galera, qual a alternativa correta? Primeiro, a gente precisa lembrar que Ctrl Z não é copiar, né? Ctrl Z é o quê? Então, Ctrl Z é desfazer. Então, esse item aqui você já sabe que se trata de desfazer. Então, aqui, desfazer. Agora, e o Ctrl Y, professor? O Ctrl Y é o contrário. Ctrl Y é refazer. Então, você desfaz, se arrependeu, Ctrl Y, ele refaz. Beleza? Então, quer dizer, a alternativa A, o A vai ser deletado sem ser copiado para P2? Não. O A será compactado e colocado em P2? Não. Não será movido e nem copiado de P1 para P2? Sim. Porque um é desfazer e o outro é refazer, então o que ele vai fazer com os arquivos? Nada. Então, consequentemente, não será movido de P1 para P2 e também não será copiado, né? Portanto, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão bem simples essa daqui. Aí ele traz para a gente o seguinte, a criação de atalhos para unidades de armazenamento em um computador com o sistema operacional Windows pode ser feita para A. Unidades de armazenamento internas e externas, HDs e pendrives. B. Unidade de armazenamento externas apenas. C.
pendrives e cartões de memória, por exemplo, SD apenas, pendrives apenas ou unidades de armazenamento internas, HDs apenas. Aqui a gente tem uma dica que nós professores passamos. Quando aparece a palavra apenas, eu tenho que ficar muito esperto, principalmente em relação à informática. Porque a gente sabe que em informática, dificilmente a gente tem apenas uma situação de aplicação. Então, quando aparece apenas, a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque nem sempre o apenas está errado. Nós temos situações em que o apenas pode estar correto. Exemplo, o Windows Explorer ou explorador de arquivos, ele tem lado esquerdo e lado direito, lembra disso? Pois é, o lado esquerdo exibe apenas pasta. Por quê? Porque arquivos não são exibidos ali. Então, está vendo que a palavra apenas, nesse sentido, está correto. Então, por isso que quando aparece a palavra apenas, eu tenho que ficar esperto e não já julgar logo de cara de que está errado. Ok? Então, vamos lá. Aqui ele está falando o seguinte: para criar um atalho no Windows, eu posso criar esse atalho onde? Em uma unidade de armazenamento interna, que é um HD, uma unidade de armazenamento externa, que pode ser um HD externo e um pendrive. No B ele está dizendo que eu só posso criar em HDs externos. No C ele diz que eu só posso criar em pendrive e em cartão de memória. No D ele já exclui o cartão de memória e fala que é só em pendrive. E no E ele só fala que só dá para criar atalho em um HD interno. Então, neste caso, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa A. Eu posso criar atalhos em qualquer uma das unidades de armazenamento, seja pendrive, cartão de memória, posso criar também na HD externo, no HD interno, enfim, não existe nenhum tipo de restrição em relação à criação do atalho. Beleza? Portanto, alternativa A, alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão ele traz ali para a gente, os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, dispõem de uma região de memória para o armazenamento temporário de objetos copiados ou recortados, que ficam nesse local enquanto aguardam para serem colocados. Essa área é denominada área de... Olha que bacana, a própria organizadora já traz a resposta para você aqui, trazendo, vamos dizer assim, uma dica. Área de... Aí você vem, transferência, recorte e cole, armazenamento temporário, trabalho ou armazenamento virtual. Então, olha, a ação de copiar ou recortar é caracterizado uma ação que você vai transferir, não é isso? Então, o nome da área é área de transferência. Então, neste caso aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Uma das áreas que poderia gerar dúvida é a área de trabalho. Inclusive, nas provas aí da Polícia Civil, houve uma certa frequência de cobrança sobre área de trabalho, área de transferência e atalho. Então você vai ver que são provas diferentes, cargos diferentes, porém o assunto sempre está sendo cobrado a mesma coisa. Então isso caracteriza também uma forma de você direcionar o seu estudo. Se você pegar as últimas provas, não as provas da Polícia Civil, as últimas provas da VUNESP e fizer, por exemplo, uma separação por matéria das questões, você vai ver, claro, das matérias que são pertinentes para o seu estudo. Aí você vai ver que nas provas existe uma certa relação entre os assuntos, não precisa ser necessariamente a mesma questão. Claro que você também vai perceber que a VUNESP repete questão em prova, o que é muito bom, né? Então, para você, isso daí é excelente, você que está estudando, né? Então, a partir do momento que você traça esse perfil, você já tem como prever o que pode cair na tua prova. E isso é muito satisfatório na hora de você aprimorar o seu estudo, beleza? Então, neste caso aqui, a alternativa correta realmente é a alternativa A.
Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele traz aqui para a gente, ó, o seguinte: um usuário de um computador com o sistema operacional Windows e o Office pretende copiar um texto elaborado no Word e colá-lo em uma planilha elaborada no Excel. Para tanto, executou as seguintes ações: 1. Selecionou o texto desejado no Word. 2. Digitou o atalho Ctrl+C. 3. Abriu a planilha e selecionou a célula que receberá a cópia. E 4. Digitou o atalho Ctrl+V. Após essas ações, é correto afirmar que elas: A. Não realizarão a cópia, pois o atalho presente em 2 deveria estar no lugar de 4 e vice-versa. B. Realizarão a cópia conforme pretendido. C. Realizarão a cópia, porém irão apagar o texto do arquivo elaborado no Word. D. Não realizarão a cópia, pois os atalhos utilizados apenas funcionam para um mesmo programa, não podendo ser utilizados entre programas distintos. E E. Não realizarão a cópia, pois o atalho que deveria ser utilizado em 4 é Ctrl+X. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos entender quais foram as ações que foram colocadas aqui. No item 1, ele selecionou o texto no Word. Precisa selecionar para que haja cópia, lógico. Depois, digitou o atalho Ctrl+C, que é copiar. Abriu a planilha, selecionou a célula que receberá a cópia e digitou o atalho Ctrl+V. Então, todas as ações ali, elas estão corretas. Então, eu fui lá, selecionei, copiei, abri o outro programa, selecionei, colei. Beleza. Diante disso, a alternativa A diz: não realizarão a cópia, pois o atalho presente em 2 deveria estar no lugar de 4. Então, quer dizer, aqui ele inverteria, seria Ctrl+V e depois Ctrl+C. Não, está errado. B. Realizarão a cópia conforme pretendido. Sim, vai funcionar perfeitamente. Realizarão a cópia, porém irão apagar o texto do arquivo elaborado no Word. Não, isso daí seria uma ação de recorte, né? Então, se eu recortasse o texto do Word e colasse lá no Excel, aí sim eu não teria mais texto lá no Word. D. Não realizarão a cópia, pois os atalhos utilizados apenas funcionam para o mesmo programa, não podendo ser utilizados em programas distintos. Tecla de atalho Ctrl+C, Ctrl+V pode ser usado em diversos programas e entre os programas. Então está errado o D. E no E, não realizarão a cópia, pois o atalho que deveria ser utilizado em 4 é Ctrl+X. Não, o Ctrl+X é recortar. Aí sim aconteceria o que está na alternativa C, se fosse Ctrl+X. Beleza? Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa B, realizarão a cópia conforme pretendido. Belezinha? Tá tranquilo até agora? Ótimo. Então vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele traz aí o seguinte, ó. No Word 2016 em português e em sua configuração padrão, pode-se utilizar teclas de atalho para agilizar algumas formatações no texto que está sendo editado. Para aplicar o formato subscrito a uma palavra selecionada, as teclas de atalho a serem utilizadas são: então aqui é uma questão de prova, por exemplo, que a VUNESP ela gosta de cobrar. Então o enunciado difere alguma coisa, mas a cobrança é sempre a mesma. Qual a tecla de atalho para subscrito? Qual a correspondente à tecla de atalho que ele coloca para você escolher se é o subscrito, como já aconteceu. Então, a partir de agora, se você ainda não tem anotado essas teclas de atalho, anote, eu vou colocar aqui para você cada uma delas em relação ao Word na versão 2016, né? Então, Ctrl U. Ctrl U, alternativa A, é uma tecla de atalho para fazer o quê? Substituir. Então, ele vai abrir uma aba para a gente substituir. Vamos colocar aqui, ó, substituir. Ok? Beleza. Ctrl T, selecionar tudo. Então, aqui, ó. Depois, Ctrl S, sublinhado. Ctrl C, você já sabe que é copiar. E aí, sobrou essa, que é justamente o subscrito.
beleza? Então essas teclas de atalho são teclas de atalho que você precisa conhecer. São teclas de atalho que aparecem constantemente em prova, beleza? Então, vamos para a próxima questão bem tranquila aí. Agora vamos lá. Aqui ele está trazendo para a gente mais uma questão do Word na versão 2016 que ele fala: por meio do recurso links da guia inserir do Word 2016, em português e em sua configuração padrão, é possível a inserção de hiperlink, indicador e referência cruzada. Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink em um documento do Word 2016. Então aqui, galera, é uma questão de prova que eu sempre retrato em aula, né? É o seguinte, é importante a gente conhecer os elementos presentes dentro de cada uma das guias. E na guia inserir, quando a gente chega no grupo link, eu sempre trago para você exemplos da aplicação de cada uma das situações. O hiperlink, o indicador e a referência cruzada, né? Então o hiperlink permite que a gente possa fazer um link interno ou externo, não é isso? O indicador permite que a gente possa fazer marcações no texto para que você possa depois gerar um link para essas marcações. E a referência cruzada é justamente um link que você faz para dentro do mesmo documento. Então veja mais sobre esse item na página tal, aí você clica e é direcionado para a página tal. Então, esses três elementos estão presentes dentro de um grupo links porque todas as ações se referem a link. Então, na alternativa A, ele diz o seguinte, ó, o hiperlink introduz efeitos especiais em partes do documento, como textos piscantes, por exemplo. Não, isso daqui é um elemento que a gente tem em efeitos de texto, beleza? B, elimina espaços não utilizados no documento, o que faz gerar arquivos menores ao se salvar o documento. Também não. No C, cria um índice para o documento com base nos títulos de cada assunto. Não, isso é um sumário, né? E é claro, uma vez criado o sumário, esse sumário também vai ter links para cada um dos capítulos. D. Ajusta o espaçamento entre parágrafos por meio de pontos de paradas pré-definidos. Não. E aí sobrou o quê? Sobrou o E. Permite criar um link no documento para acesso rápido a páginas da web e outras partes do próprio documento. Foi o que eu falei. O hiperlink permite que você possa fazer links internos ou externos. Beleza? Portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Ok? E só para relembrar, olha só, vamos abrir aqui o Word na versão 2016, ele já está aqui engatilhado, vou ampliar para você. Aqui, voltando para a opção do novo documento, quando a gente vem em inserir, dentro de inserir nós temos o grupo links. O grupo links traz para a gente aqui o hiperlink, que seria o link, o indicador e a referência cruzada, né? Então, a gente pode fazer referência cruzada, aqui como a própria descrição do Word diz, faça referência a lugares específicos no seu documento, como títulos, ilustrações e tabelas. Uma referência cruzada é um hiperlink no qual o rótulo é gerado automaticamente. É ótimo para caso de você querer incluir o nome, né? E aí, ao qual está fazendo a referência. Então, veja mais sobre esse item na página tal. Está lá debaixo da própria tabela e aí ele vai te levar até onde você quer. Beleza? Então, voltando para cá, galera, vamos ver mais uma questão. Olha lá. A hifenização no Word 2016 em português e em sua configuração padrão admite os seguintes tipos: A. Condicional simples e nenhuma. B. Opcional, incondicional e duplo. C. Oculto, explícito e automático. D. Nenhuma, automático e manual. E E. Manual, implícito e condicional. Então, galera, a hifenização a qual ele se refere aqui é o emprego do hífen, é a separação de sílabas. O Word, por sua vez, né, você já sabe, ele não faz a separação de sílabas automaticamente. Então, quando a palavra não cabe ali na margem direita, ele já joga a palavra inteira para a linha de baixo. E ele vai fazendo isso constantemente conforme você vai digitando um texto. Então, quando você precisa organizar esse texto, fazer um melhor aproveitamento da linha, aí você faz o emprego da hifenização. E a hifenização, na hora em que você vai escolher,
ela vai trazer para você 3 opções, que é o que a gente vai ver agora. Antes de mais nada, é importante você saber onde a hifenização se encontra. Então vamos lá. Aqui no Word, eu já deixei ele aqui aberto para você, nós temos as guias, certo? Dentro das guias que a gente tem ali, a partir de página inicial, nós temos página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondência, revisão, exibir e depois tem ali a ajuda na versão 2016. Agora me diz o seguinte, onde que a tal da hifenização se encontra? Ela se encontra dentro da guia layout. Quando eu clico em layout, lá está a opção de hifenização, que é essa aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima de hifenização, ele traz exatamente a descrição que a gente comentou, claro, com outras palavras. Quando uma palavra fica sem espaço, o Word normalmente a move para a próxima linha. Quando você ativa a hifenização, o Word quebra a palavra e da mesma forma que vemos em livros e revistas, a hifenização ajuda a criar um espaçamento mais uniforme, né? E aí economiza espaço no documento. Então veja aqui um exemplo, ó. Se eu colocar um texto de exemplo aqui, vou colocar esse texto de exemplo e hifenizar. Então, beleza, ele já colocou aí, já criou o nosso texto de exemplo. Na hora em que eu venho aqui em hifenização e coloco a opção automático, veja o que acontece. Automaticamente, você percebeu que ele redistribuiu ali, né, a linha, fazendo um aproveitamento melhor e as palavras que não couberam, ele separou por hífen, fazendo a separação silábica. Então, isso aqui é muito útil em trabalhos acadêmicos, é muito útil na hora de você usar a opção de justificar, que é deixar a margem esquerda e direita alinhado direitinho. Muitas vezes você aplica o justificar e ele aplica espaço entre as palavras para poder fazer o que você está pedindo, gerando buracos no texto, o que não é bonito. Então, para resolver esse problema, basta você trabalhar com a hifenização. Lembrando que a questão pergunta quais são os tipos de hifenização que a gente pode trabalhar, né? As opções. Então nós temos ali, ó, nenhuma, automático ou manual. Além disso, nós temos aqui, ó, opções de hifenização, que ele traz aqui pra gente, ó, hifenizar o documento automaticamente, hifenizar maiúsculas e limitar hífens consecutivos a sem limite. O que seria hífens consecutivos? Se tiver uma sequência aqui assim, ele vai fazer a hifenização normalmente. Se em um parágrafo que tem 5 linhas, nas 5 linhas eu tiver ali, por exemplo, uma palavra separada por hífen, ele vai fazer sem nenhum tipo de limite, ok? Então, voltando para lá, agora a gente já tem a certeza de qual é a alternativa correta. Então, a alternativa correta A, condicional, simples e nenhuma? Não. Opcional, incondicional e duplo? Também não. Oculto, explícito e automático? Não. Nenhuma, automático e manual? Sim. E no E, manual, implícito e condicional? Também não, né? Então, perceba que nas alternativas, geralmente eles trazem pelo menos uma que existe. Aqui na alternativa A ele trouxe nenhuma, na alternativa B não tem nenhuma aqui, na alternativa C ele trouxe o automático, a alternativa D está correta e a alternativa E ele trouxe o manual. Tá vendo? Geralmente ele traz uma que existe em cada alternativa, com exceção da alternativa B, que não existe nada disso em relação à hifenização. Beleza? Então, portanto, a alternativa correta, alternativa D. Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, ele traz uma questão de Excel, que a gente vai analisar com cuidado. Vamos lá. A planilha a seguir foi editada no Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Então, ele traz lá as fórmulas posteriormente digitadas nas células A6 e B6 e C6 foram. Aí ele traz A6, 2 pontos, igual média de A1, 2 pontos, C2. Então, de A1 a C2, nós temos este intervalo aqui, ó. Vamos separar o intervalo. De A1 a C2
É esse intervalo aqui. Como se trata de média, média a gente tem que fazer o quê? Somar tudo e depois dividir. Então nós vamos somar aqui, ó. Nós temos 4 mais 1, 5, não é isso? 4 mais 2, 6, então 5 mais 6, 11. 11 mais 4, a gente vai ter o quê? 15 mais 3, 18. Então eu vou ter o quê? 18 dividido por 2, 4, 6. 18 dividido por 6, quanto que dá? Vai dar 3, não é isso? 3. Beleza, já fizemos a média. A média é 3. Vamos fazer a soma. Soma de A3 até C4. Então, a soma de A3 até C4, nós temos o que aqui, ó? De A3 até C4. Aí a gente vai somar, né? Então aqui, ó, de A3 a C4, então 5 mais 3, 8, mais 2, 10, 10, 16, 16, mais 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui vai dar 24, aqui, né, na soma, 24. Aí nós temos aqui em C6 B6 menos A6. Quem é B6? B6 é 24. A gente coloca aqui, ó. 24 menos o A6, que é 3. Quanto que vai dar isso? 21. Então, a alternativa correta é alternativa A. Beleza? Então, questão tranquila. Dá para fazer aí sem nenhum tipo de dúvida. Então, próxima questão aqui, ó. Uma questão que traz uma função número de caracteres. Olha que bacana. Então ele traz para a gente o seguinte, ó. Analise a tabela a seguir inserida no Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Então você está vendo ali a tabela tal, ele fala: considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida em C1. Então, número de caracteres B2. Quem é B2? B2 é Maria, não é? Olha aqui, ó. Então, número de caracteres é exatamente o que a função está pedindo, número de caracteres. Qual a quantidade de caracteres que a gente tem em B2? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa E. Ah, Arthur, não é possível que seja só isso. Vou te provar que é, olha só. Então, vem para cá, vamos abrir o Excel. Então, abrindo aqui o Excel, né, já está aqui engatilhado. Então, ó, o Excel estando aqui presente, você vai ver que, vou ampliar aqui inclusive, nós vamos colocar lá a palavra Fábio e vamos pedir para que ele traga o número de caracteres de Fábio. Então, tá aí, deixa eu maximizar aqui para a gente ver. Beleza. Vamos aumentar aqui o nosso zoom, ótimo, e é aqui mesmo, ó, Fábio, beleza, e aqui a gente vai colocar igual num caracteres, né, então vou colocar aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para você enxergar melhor, igual número de caracteres, já está aqui, ó. E aí eu coloco A1. Fecho o parênteses e automaticamente ele vai me trazer que o número de caracteres de Fábio é 5. Se eu trocar aqui Fábio por casa, casa a gente já sabe que é 4. Automaticamente ele traz que é 4. Beleza? Então, voltando para cá, a gente tem a certeza que é a alternativa aí. Beleza, galera? Então a gente vai parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!